ele tem como título: Da tristeza à alegria. Vamos ler ele. Diz assim, olha: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre, até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Amém, meus irmãos? Eu pensava e continuo pensando. Os irmãos já repararam, irmãos? Eu não estou dizendo que isso não seja bom, não, tá? É só uma observação para nós, como disse a Ana essa noite, nós refletimos. Vocês já pararam para pensar que a maioria dos irmãos, quando vem aqui falar de bênção, falam do quê? Bênção materiais. Eu consegui isso, eu consegui aquilo outro. Muito bem, irmão. Tudo isso é muito bom. Mas faz tempo que eu não ouço um irmão pegar esse microfone e falar: irmão, Deus me deu uma bênção espiritual, um dom do Espírito, uma habilidade espiritual para fazer a obra do Senhor. Porque, irmão, tudo que é material perece, tudo que é material fica, mas o que é espiritual, isso sai desta vida para a eternidade, e ninguém pode tomar de você, ninguém pode roubar de você. Disseram, eu não sei, disseram que soltaram 50 mil vagabundos aí. Estão aí, soltinho, livre, leve e solto. Eles estão doidinhos para roubar o que é seu, o que é meu. Mas eu quero ver ele roubar uma bênção espiritual. Eu quero ver ele roubar um dom do Espírito. Eu quero ver ele roubar uma habilidade do Espírito. Ele não rouba, irmãos, porque ele não pode. Então a gente tem que começar a pedir essas coisas, viu, meus irmãos? Bênçãos espirituais. Nós somos uma igreja que cremos na atualidade dos dons. Nós não somos cessacionistas. Nós acreditamos na atualidade dos dons do Espírito. Tem 3 listinhas lá que você pode pedir um deles lá. Você tem 1 Coríntios capítulo 12. Você tem Romanos capítulo 12, a partir do verso 8, verso 5 em diante. E você tem Efésios capítulo 4, versículo 11. 3 listas de coisas espirituais que você pode pedir ao Senhor, que Ele está doidinho para dar para quem pedir. Amém, meus irmãos? Porque Deus só dá aquilo que nós pedimos. Aquilo que nós não pedimos, Ele não dá. Ele só dá aquilo que nós pedimos. Então a gente tem que começar a mudar essa cantiga. Cantiga aqui é muita materialidade. Tudo isso é bom, não é? Eu não estou dizendo que não seja bom. Entenda o que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que bênçãos espirituais, faz tempo que eu não ouço alguém chegar, pegar esse microfone e falar: o Senhor me contemplou com o dom do Espírito. O Senhor me contemplou com habilidade. Falou quando que eu não vi? Então eu não estava aqui. Acho que eu estava doente. Dão graças a Deus, mas tem que ter mais, irmão. Verdade. Porque nós acreditamos nisso. Nós cremos nisso. Então vamos buscar aquilo que não perece. E seguir a ordem bíblica. Buscar o reino de Deus. Deixa com Ele. Amém? Para a gente pensar. Então o Salmo de número 13, não vai dar tempo de eu terminar mesmo. Ele começa, Davi
afundado num poço de tristeza. Esse salmo aqui, possivelmente, ele foi escrito durante o período que Davi foi ungido rei. Ele foi ungido rei, está lá em você lê em casa com calma, 1 Samuel, capítulo 16. Ele foi ungido mais ou menos, irmãos, com 12 anos. Estou dizendo mais ou menos porque pode ser um pouquinho mais. Então ele foi ungido mais ou menos com 12 anos de idade. E ele esperou mais ou menos 18 anos para ser empossado de fato. Ele foi ungido rei, mas não assumiu o trono. E ele fica durante 18 anos esperando para assumir o trono. Aí a pergunta que nós fazemos é: por que demorou tanto tempo para ele ser de fato empossado como rei? Se ele já tinha sido ungido como rei, se Deus já tinha rejeitado Saul, por que demorou 18 anos para ele ser entronizado propriamente dito? Porque Deus, irmão, precisava trabalhar na vida de Davi para que Davi não virasse um Saul. Porque se Deus não tivesse trabalhado na vida de Davi, Davi teria virado outro Saul da vida, teria virado outro rei ruim da vida. Então durante 12 anos, durante 18 anos, Deus trabalhou na vida de Davi, tirando de Davi duas coisas que um pastor, que um líder não pode ter na sua vida, que é o que mais nós estamos vendo hoje. São líderes que estão demonstrando essas duas qualidades do capeta. Quais são? Primeiro, egoísmo. Homens vorazes, sedentos por dinheiro, sedentos por poder, eles fazem de um tudo. Irmão, eu com 60 anos eu já quero estar sentado no banco dando glória a Deus, aleluia. Não quero mais estar com esse negócio de dirigir igreja, não. Eu quero estar sentado esperando Jesus voltar se der tempo. Mas você pega líderes hoje, irmão, que está só um caco, morrendo, se arrastando, mas não larga do osso de jeito nenhum. Porque são movidos por egoísmo, são movidos pelo dinheiro, são movidos pela ganância. Essa é a primeira. A segunda é o autoritarismo. Existe diferença entre você ter autoridade e você ser autoritário. O que nós pegamos hoje são líderes autoritários. Líderes que tratam o povo como se fosse deles. Minha igreja, meu povo. Pois quem morreu na cruz do Calvário? Foi algum de nós? Foi o Cristo que morreu. O povo não é nosso. O povo é de Deus. O povo é de Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Nós só estamos aqui como mordomos, administrando o que é do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Então Deus precisou de 18 anos para purgar isso da alma de Davi, o egoísmo e o autoritarismo, para ele subir no trono e ser um rei segundo o coração de Deus. Ele sobe mais ou menos com 30 anos de idade, e ele reina, irmãos, durante 40 anos sobre todo Israel. Durante todo esse período, e no período de Salomão, Israel alcançou uma glória a qual nunca havia alcançado, e que depois desses dois reis nunca mais alcançou. Só vai alcançar a glória de novo no milênio, quando o texto que foi lido na abertura do culto vai se cumprir literalmente em toda a humanidade. E aí todos os olhos se voltarão para Jerusalém, da onde Cristo reinará
Agora, irmão, como é que vocês imaginam o governo de Cristo? Por exemplo, um vagabundo que roubar, vocês acham que vai acontecer o que com esse danado? A Bíblia diz que ele vai reger as nações com, como é que eu posso dizer, irmão? Com uma pantufa. Porque pantufa você bate e não vai estar batendo em nada, né? Mas a Bíblia diz que ele vai reger com vara de ferro. Será um governo justo, em que os que andarem fora da linha terão a justiça imediata do Cristo, porque diz a Bíblia que ele vai reinar com vara de ferro, ou seja, autoridade diante de todas as nações. Então Israel vai alcançar uma glória que eles esperam ainda, que tiveram na época de Davi e na época de Salomão, a qual agora eles estão só sonhando com essa glória. Vamos ler o primeiro versículo? E o interessante é como Davi começa o Salmo 13. Ele começa, alguém lê aí o versículo de número 1. Bora, meus irmãos, Salmo capítulo 13, verso 1. Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Essa pergunta é uma pergunta que está no coletivo de toda a cristandade. Ou seja, essa pergunta está na minha mente e está na sua mente. Nós já fizemos essa pergunta para Deus e continuamos fazendo essa pergunta para Deus. Até quando, Senhor? Até quando vai demorar para o Senhor me dar a bênção? Até quando vai demorar esse processo ao qual eu estou passando? Porque Davi já estava até cansado, irmãos. Davi passou tanto problema, tanta dificuldade, que quando ele faz essa pergunta aqui, ele já está cansado. É que ele não falou, mas ele já está cansado de lutar. E a sensação que ele tem é que ele está lutando sozinho, que Deus está longe dele, sem dar o auxílio que ele queria que Deus fizesse. Então essa é uma pergunta que está na nossa mente. E quando nós fazemos a mesma pergunta que Davi faz, irmãos, é porque a sensação que nós temos é de abandono. Até quando, Senhor? Quando você faz essa pergunta, você está dizendo: o Senhor me abandonou. O Senhor parece que não está me vendo. O Senhor parece que não está vendo os problemas, situações que eu estou passando. Porque era exatamente assim que Davi estava se sentindo: abandonado. E ele faz a pergunta: até quando? A sensação de abandono é muito grande, assim como nós. Qualquer momento da sua vida, irmão, que você perguntar até quando, você está dizendo: o Senhor me abandonou. Por quê? Por que o Senhor me abandonou? Porque as coisas não estão acontecendo como eu gostaria que acontecesse. A pergunta de Davi era essa: até quando? Porque eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo a sua ação de forma nenhuma, de jeito nenhum. Saul me persegue de dia e de noite, eu não tenho sossego, não tenho tranquilidade. À noite eu tenho que ficar pensando, formando planos para o dia seguinte, para fugir desse homem, para ele não me pegar. E o Senhor parece que me abandonou de vez. E eu já estou ficando cansado desse abandono. Porque é exatamente assim que Davi está se sentindo. Ele está se sentindo cansado por ter passado e continuar passando por tantas situações, e parece que Deus está lá, inerte, olhando e fazendo nada ao favor de Davi. E nós fazemos essa pergunta, eu faço essa pergunta: até quando, Senhor? Até quando?
E quando nós fazemos essa pergunta, é porque a sensação de abandono que nós sentimos dentro da nossa alma é muito grande. E por que nós sentimos? Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que nós queremos. Aí nós temos a sensação que Deus nos abandonou. Por quê? As coisas não estão andando como nós gostaríamos. Mas não digo nem problema. A solução é que as coisas vão andar exatamente como o Senhor quer. Irmão, eu fico olhando a vida de alguns irmãos aqui dentro, e eu vou puxando para trás. Eu digo, tem hora que eu olhava alguns irmãos aqui, eu falava, meu Deus do céu, o que vai ser desse irmão, meu pai? Porque a luta era muito grande, irmão, a aflição era muito grande, e eu ficava olhando, eu falei, meu Deus, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, porque se eu não fizer alguma coisa, o que vai ser dessa pessoa? Irmão, e hoje eu vou vendo como é que Deus vai trabalhando, como é que Deus vai fazendo, como é que Deus vai operando, e fazendo as pessoas chegar no hino como foi cantado aqui, que a irmã Conceição cantou, né? Que o refúgio, o descanso é em Deus, e as coisas vão acontecendo de um jeito que a gente nem imaginava, de uma maneira que nós nem pensávamos. Eu vou dar só um exemplo, eu vou dar o exemplo dela porque a gente tem essa intimidade. Mas uma das pessoas que eu olhava era a irmã Branca, e eu ficava, meu Deus, na época que o Zé estava com a gente ainda, aí o Zé, e eu ficava, meu Deus do céu, o que vai ser dessa irmã, meu pai? E aquela luta para benefício e benefício, e eu falei, meu Deus do céu, faz alguma coisa, Jesus, porque é muita coisa, é muita luta para uma pessoa só. E a sensação que nós temos, irmãos, é que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Como o Davi estava sentindo aqui, eu vou chegar em lugar nenhum, porque Deus me abandonou já mesmo, eu tenho que ficar aqui pensando, planejando a noite, para o dia seguinte fugir para o Saul não me pegar. Eu já estou ficando até cansado com isso aí. Mas aí, irmão, Deus vai trabalhando, Deus vai agindo, Deus vai fazendo as coisas, colocando cada coisa no seu devido lugar. E aí depois você olha, para e pensa e fala, meu Deus do céu, nunca que eu imaginaria que eu estaria na condição que eu estou hoje. Eu tenho certeza que nem a Dona Branca, nos seus sonhos mais maravilhosos, iria imaginar que hoje ela estaria no descanso, no repouso do Senhor. Amém, meus irmãos? Porque Deus trabalha, não é como eu quero. Felizmente, Ele trabalha como Ele quer, para fazer cada um de nós chegar aonde Ele quer que cheguemos, da maneira que Ele quer que cheguemos. Amém, meus irmãos? Então, a pergunta de Davi é essa: até quando, Senhor? Que eu já estou cansado. Irmão, e você falar que você está cansado espiritualmente não é pecado não, meus irmãos. Não é pecado não. Porque quando a gente chega nesse ponto de cansaço espiritual, tem refúgio para nós. Tem refúgio para nós. Quando a gente lê Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, ele diz que os que estão cansados é para ir até Ele. Esse texto não é só para os pecadores, esse texto é para nós, que nos sentimos cansados na caminhada, fadigados na caminhada, e aí temos que chegar até Ele e dizer: Senhor, eu estou cansado, porque o Senhor está demorando. O Senhor está demorando. Eu sei que o Senhor está demorando, porque o Senhor está fazendo do seu jeito, mas eu estou cansado. E aí a gente lê 1 Pedro, capítulo 5, se eu não me engano, que Pedro vai dizer: chega diante dele, lance toda a sua ansiedade diante dele, porque Ele tem cuidado de vós. Então não é pecado você chegar diante de Deus e falar assim: eu estou cansado, eu preciso de um lugar de refúgio, eu preciso de vigor para continuar. Porque, irmão, não pense que Ele vai tirar, porque Ele não vai tirar até o processo terminar. Davi está questionando Deus aqui: até quando? E rola mais 18 anos pela frente, só lapada no lombo de Davi.
Então não pense que ele vai tirar de você, não. Ele vai dar, como ele disse para Paulo. Paulo também já estava cansado. Paulo estava tão cansado da perturbação que ele estava na vida dele lá, que ninguém sabe o que é, se é um diabo, se é uma doença. Eu sei que era alguma coisa que causava um incômodo muito grande na vida de Paulo. E aí ele vai fazer a mesma perguntinha que Davi fez. É claro que ele vai fazer com outras palavras, mas a pergunta é a mesma: até quando o Senhor vai permitir que esse espinho na minha carne continue? Ele faz essa pergunta durante 3 vezes. E Deus tirou? Ele morreu com o espinho na carne. Deus não tirou, irmão. Mas o que Deus deu para Paulo? O que foi? Minha graça que basta. Minha graça, ela é o teu suporte. Ela é o teu suporte. Então, continua a tua caminhada, porque o espinho vai continuar e eu não vou tirar. Mas a minha graça é o teu suporte. A minha graça vai te sustentar. A minha graça vai te dar força para você continuar a sua caminhada até quando terminar todo o processo pelo qual eu tenho para fazer na sua vida. Aí ele vai fazer outra pergunta: até quando esconderá de mim o teu rosto? Irmão, olha, pensa num homem cansado. Multiplica isso aí por 10 milhões. É Davi. Ele está fazendo uma pergunta atrás da outra. Até quando esconderá de mim o teu rosto? E nessa segunda pergunta ele coloca uma figura de linguagem em que Deus está perguntando, em que Davi está perguntando: até quando eu vou ter que esperar para que a sua vontade e o seu favor em relação a mim chegue na minha vida? Quando ele diz até quando esconderás de mim o teu rosto, ele está perguntando: até quando o seu favor, a sua graça, a sua vontade vai se afastar de mim? Porque na verdade, irmão, a vontade de Deus não tinha se afastado de Davi, como não tem se afastado de nós. Dentro da vontade de Deus, para Davi, estava que ele passasse tudo que ele passou na mão de Saul, para Deus purgar, para Deus purificar, para que ele não virasse um Saul quando assumisse o trono. Então, Davi pergunta isso, e depois ele mesmo vai dizer: mas eu preciso que o Senhor clareie meus olhos, para eu entender, para eu compreender, porque eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo o porquê dessa demora, o porquê o Senhor está escondendo a sua graça, o seu favor ao meu respeito. Mas Deus nunca nos deixa só. A promessa que Jesus fez para nós é que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, passemos o que passar, Cristo continua conosco. Por mais difícil que seja, irmãos, por mais incompreensível que seja a situação que vivemos, a certeza que nós temos que ter guardada no coração é que Deus está conosco e trabalhando em nós, para que os seus propósitos, para que a sua vontade seja cumprida na nossa vida. E o processo também serve para purgar as impurezas da nossa vida, irmãos. Porque nesse negócio não existe santo. Existe um monte de gente imperfeita, procurando a perfeição, e existe um Deus trabalhando em cada um de nós, purgando as imperfeições, para que nós cheguemos aonde Ele quer que nós cheguemos. Irmão, eu não sei. Se você me perguntar: ô pastor, você acha que Deus quer o que com sua vida? Eu não sei não, uma coisa eu sei: Ele quer me levar para o céu, de um jeito ou de outro. Agora, o que Ele quer comigo nessa bendita terra, só Ele que sabe, que nem eu, que estou envolvido no negócio, não sei. Mas a única coisa que eu sei é que em tudo que
Deus faz, Ele faz trabalhando, purgando e tirando todas as impurezas de nossa vida, para que quando a bênção chegar, nós saibamos usufruir da bênção que Deus traz à nossa vida, como Davi fez. Foram 18 anos de lapada, mas quando ele foi empossado rei, ele soube aproveitar e ficou durante 40 anos reinando em todo Israel. Amém, meus irmãos? Então, se você está fazendo a mesma pergunta que Davi está fazendo, não tem problema não, pode fazer. Agora, se você vai ter uma resposta, eu não sei. Você pode até perguntar. Agora, se ele vai responder, aí já é com ele também. Mas você pode perguntar: até quando, Senhor? E a resposta pode vir para você como veio para Paulo: a minha graça te basta, a minha graça é o teu refúgio, a minha graça é o teu suporte. Amém, meus irmãos? E a gente não pode pensar que nós não vamos chegar em lugar nenhum, irmãos, porque de todas as perguntas que Davi fez, nós vamos continuar semana que vem, ele tinha na alma dele uma certeza: eu vou reinar sobre todo Israel. Então ele sabia que ele ia chegar em algum lugar, e nós também vamos chegar em algum lugar. Eu não sei aonde cada um de vocês vão chegar, mas nós vamos chegar, cada um de vocês vai chegar em algum lugar. Mas o lugar mais desejado que nós podemos ansiar é adentrarmos na glória celeste. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, guarde esta palavra. Semana que vem